Pronto. Então a gente está iniciando a gravação. Boa noite, gente. Boa noite para quem vai assistir depois. Bom dia, boa tarde. Hoje, então, a gente vai iniciar, né, esse conteúdo de Brasil Colônia que a gente iniciou, eu e a Roberta, semana passada. Eu até tinha avisado que não ia ser eu, né, ia ser o Lucas, mas no fim o Lucas não pôde, daí a gente trocou. Daí, novamente, eu e a Roberta. Então, semana passada a gente viu, né, umas questões mais de início, né, da colonização, pré-colonização, as invasões estrangeiras, né, toda aquela questão mais administrativa, assim, né, do como a coroa administrava a sua parte aqui na América, né, coroa portuguesa. E hoje, então, a gente vai ver essas características mais sobre... Ai, ficou errado o título, agora que eu vi, Roberto. Eu só Agora mudei, que eu vi também. eu só mudei o título do arquivo, não mudei o título do slide. Mas, corrigindo, gente, então não é a administração que a gente vai ver hoje. Hoje a gente vai ver aspectos da sociedade, né? Enfim, religião, etc. E também aspectos da economia, né? Da colônia nesse momento, né? Entre séculos, os séculos são os mesmos, né? Entre século XVI e século XVII, mais ou menos. Certo? Então já vou até botar no próximo slide para a gente não se confundir. E, Roberta, não sei se você vai querer aproveitar esse slidezinho, eu deixei, mas Pode deixei. ser, aham. Já vai retomar. Bom, gente, boa noite, então. Bom dia, boa tarde. A gente estava na semana passada, né, vendo essa parte colonial do Brasil. Na verdade, mesmo, na semana passada a gente começou lá no pré-colonial, né? Então, até antes do momento em que realmente ocorre algum tipo de colonização no Brasil, que não é necessariamente o momento pré-chegada de europeus. Já eles chegam, né? Tem toda aquela demora que eles ficam, meio que querem, não querem, vão, não vão, e aí a gente entra no período colonial. Hoje a gente vai falar de uma parte econômica, tá? Só que a real é que essa parte econômica, ela vai pautar a parte social, mas assim, ó, muito. Inclusive vai pautar até hoje algumas coisas que vocês vão ver, né? A quantidade de reflexos que vão ter no nosso presente. E, enfim, toda essa parte econômica, ela vai se fazer muito sentido com a parte social. Por isso que a gente deixa essa aula meio à parte, assim, né? No sentido de, bom, uma aula para a parte administrativa e outra para que a gente consiga ver bem essa relação que tem entre essas duas coisas. Vai ainda seguir um pouquinho o período colonial depois da aula de hoje, tá? Não é a última aula de Brasil Colônia, porque tem outras questões que vão chegar ainda, né? A questão do segundo ouro e tal. Mas hoje é essa primeira fase, digamos assim, é o fim dessa primeira fase colonial. Vai ser hoje, tá? Que a gente vai ver. É um período bem extenso, né? Por isso que tem bastante coisa. Pode passar, Bruno. E aí a gente entra no mais importante, tá? Quando a gente vai falar de Brasil, né? Geralmente, nessa época colonial, a gente lembra do açúcar, tá? Porque o açúcar vai ser o primeiro grande produto. O pau-brasil, ele teve sua importância dentro, assim, do contexto, tá? Ele foi importante porque, sei lá, descobriram aí, pensaram em se aproveitar disso, mas o açúcar vai ser realmente vai entrar para jogo nas negociações da Europa, tá? O pau-brasil ficava um pouco mais restrito ao mercado interno europeu e uma coisa assim para próprio uso. O açúcar vai fazer parte do comércio transatlântico, que depois a gente vai ver um pouquinho melhor o que ele é. Então, ele vai ter um protagonismo enorme, não só em território brasileiro, mas em todo mundo. Assim, ele vai acabar sendo uma forma de agregar, assim, sei lá, né, de colocar o Brasil no mapa do mundo. Não necessariamente pelo Brasil, né, isso que a gente vai ver, mas vai estar lá, tá? Porque a cana-de-açúcar, ela vai ser trazida aqui, né, para o Brasil. Ela tem uma origem asiática e ela vai começar a ser plantada, então, a partir dos europeus, né, que vão chegar aqui no Brasil. Ela já tinha em outras possessões, por isso a escolha também, tá? Porque essa já eram como se eles já fossem expertos, sabe? Eles já tinham lá o manejo, já sabiam mais ou menos como é que se lidava com ela, então é muito mais fácil, né, eles fazerem, em vez de trazer uma outra coisa, uma coisa nova, que não tem nada a ver, tem que aprender, tem que, né, a gente sabe, quando a gente tá aprendendo alguma coisa, a gente erra, a gente acerta, a gente vai e volta, não tinha porquê para eles, que estavam interessados, né, lembrando da aula passada, estavam interessados no lucro, estavam interessados no que eles poderiam obter, eles não iam tentar ficar lá tentando 1 milhão de coisas, novidades, sendo que eles sabiam um produto que dava certo e que era possível de fazer aqui no território brasileiro, né? Que a cana-de-açúcar geralmente está associada a calor e nessas coisas mais tropicais, assim,
Então, o Brasil seria bom para isso. Então, eles vão trazer, né, esse cultivo de cana para o Brasil e vão realmente investir nisso como produto principal do Brasil. E só essa frase aí a gente já define a sociedade e a economia, né, por óbvio, do Brasil em muitos aspectos, assim, né? Porque vocês vão ver que essa aula de hoje, ela tá muito, ela é muito costurada, assim, não porque a gente mandou bem nos slides, sabe? Mas porque tudo tem a ver, sabe? Tudo diz respeito a essa escolha pela cana-de-açúcar, que aí tu vai ter a pessoa que produz, a pessoa que trabalha na cana, e tudo isso vai ser muito definidor, tá? Tanto para o período quanto para os próximos anos do Brasil todo, até a gente vai ter reflexo hoje em dia, tá? Tudo está ligado à cana-de-açúcar. Por isso que diz ali, né, que não é só uma questão econômica, mas também uma questão social. E ali uma imagenzinha da cana para ilustrar. E aí a gente tem uma outra coisa muito importante de entender, que é o plantation, tá? Plantation é um sistema de produção. E ele vai ter obrigatoriamente algumas características. É o tipo de coisa assim que é dado, sabe? Não é dado, está no mundo, mas é uma construção, né? Um conceito que engloba tudo aquilo ali que diz ali. Então, quando falar em plantation, e pode ser que caia em provas, o sistema de plantation, não sei o que, vocês têm que saber o que é. É o tipo de coisa que vocês vão ter que fazer, podem fazer, né? Com certeza, relação com a cana, mas é o tipo de coisa que tem que saber, assim, né? No sentido de não é obrigado a saber e tal, mas assim, vocês, para conseguir entender as questões que falem de plantation, vocês vão ter que lembrar logo dessas características ali, que são as características da cana-de-açúcar, que é o quê? Grandes propriedades de terra, tá? Latifúndio. Então, o cultivo da cana e, né, no sistema de plantation era feita em grandes propriedades de terra. Não eram pequenos agricultores, não sei o que faziam, não. Eram grandes latifúndios, tá? Vocês lembrem de toda aquela relação da semana passada, né? Da doação de terras, né? Que a gente vai ter terras e tal. Então, em grandes proporções, a gente tinha o cultivo e era um cultivo de um produto só, que é o que a gente chama de monocultura. A gente tem a policultura, que daí é quando tu vai plantar de tudo, e a gente tem a monocultura. Então, tu vai pegar todo aquele latifúndio, pensa em latifúndio, uma terra grande, e vai reservar tudo aquilo só para cana-de-açúcar. Isso é evidente, né, que é só por um interesse, né? Porque se a gente for pensar, assim, numa coisa razoável, né? Pô, se vocês têm lá um espaço para fazer uma horta na casa de vocês, um pátio bacana, vai pegar e vai plantar só, sei lá, batata? Não, né? Vai querer diversificar. Só que se a batata dá muito dinheiro, talvez para quem estava interessado no dinheiro, vai querer plantar só batata. E aí tu desgasta o solo, tem repercussão para o solo, tem repercussão para o meio ambiente, né? Mas enfim, isso é uma questão mais, não tão à parte, mas que é mais assim, uma questão além. Mas a gente tem que entender que porque eles queriam a cana-de-açúcar para comercializar e só, eles usavam esses grandes latifúndios para isso, tá? E porque também, né, a estrutura agrária, fundiária, a estrutura de terras do Brasil nessa época, ela era definida a partir dos latifúndios. Então, eles não era do interesse deles dar uma terrinha para cada pessoa possuir e fazer uma plantação, né? Eles queriam ter o controle, né? Eles queriam ter uma certa homogeneização, assim, para saber o que ia sair dali e que o que ia sair era lucrativo. Então, em grandes porções de terra, o mesmo tipo de plantio. No caso do Brasil, a cana-de-açúcar. A mão de obra escravizada é uma outra característica, tá? Então, quem vai trabalhar, quem vai fazer, né, a colheita e tudo, vão ser os escravizados, que vão vir da África, né? Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas fundamentalmente são esses escravizados, tá, que vão trabalhar. Então, plantation é isso, e é também a questão da agroexportação. Então, tu pegar esses gêneros que tu tá produzindo e vender para fora, que tem muita relação, né? Uma grande porção de terra, que tu tem uma coisa só, bom, tem que ter um motivo, né? Como eu falei, para tu ter só um tipo de variedade num terrenão. Esse motivo é a questão de querer exportar, porque sabe que vai dar lucro, porque sabe que tu vai ganhar em cima disso. Então, no sistema de plantation, essas coisas, 4 coisas, tá? Elas são imprescindíveis para entender. Grandes terras, monocultura, escravizados trabalhando e a exportação. E tudo tá ligado, tá? Então, a cana-de-açúcar, ela foi usada aqui no Brasil
a partir dessa concepção, tá? Então a gente vai ter essa característica que, como eu já falei antes, vai moldar muito como é que as relações se davam no Brasil colônia, tá? E a última ali, que diz regiões tropicais, é que geralmente o sistema de plantation estava associado em regiões tropicais, tá? Mas pensando assim, ó, caiu uma questão no vestibular falando, o sistema de plantation, você já tem que ligar essas ideias, tá? Principalmente o latifúndio, a monocultura e a escravização, tá? Tem totalmente a ver e faz parte do conceito. E por que a sociedade é tão definida pelo açúcar? A gente até, o nome do slide, né, o título ali é a Sociedade do Açúcar, porque mais do que a sociedade brasileira, ou menos, mas assim, mais do que definir como a sociedade, né, do Brasil naquela época, a gente vai definir como uma sociedade que vai partir do açúcar. Não que ela não tipo é feita de açúcar, mas no sentido de que ela vai se estruturar a partir do açúcar, porque as pessoas, né, essa pirâmide clássica aí dos historiadores, tá, que a gente se usa muito, né, tipo em escola e tal, para conseguir olhar, a gente tem no topinho da pirâmide as pessoas sempre vão ser as pessoas mais ricas, tá, no topo da pirâmide, dessas pirâmides didáticas, assim, esqueci o nome, social, pirâmide social. Geralmente no topo vão ser as pessoas, geralmente não, sempre vão ser as pessoas com mais poder social, político, econômico, e aí na base a gente vai ter as pessoas com menos poder social, político, econômico. Nesse caso, o topinho ali vão ser os senhores de engenho. Por quê? Porque a gente vai estar falando de uma sociedade toda voltada para a exportação do açúcar. Então, tudo fazia parte, né? A gente está falando de colônia, então, Portugal, né, os europeus, eles estavam interessados que o Brasil fosse isso, eles não estavam interessados em desenvolver, né, necessariamente a sociedade, criar coisas, não sei o quê, não. Eles estavam interessados nas benesses, né, que eles podiam ter, né, no lucro, na coisa, no retorno para eles. Então, eles fizeram fizeram do Brasil, né, desse território, uma possibilidade de ter uma grande produção, né, porque, bota grande nisso, muita produção, a baixo custo, a partir do trabalho dos escravizados, e que desse alguma mobilidade para eles também nesse tráfico transatlântico. E aí, para isso, eles precisavam de alguém que fosse as pessoas que em loco, né, elas comandassem, né, porque na mesma ideia que a gente teve na semana passada, né, dos lados das Sesmarias e das capitanias hereditárias, que tu tinha o capitão, que era como se fosse, né, os governadores gerais, como se fosse essas subpoderes, assim, dentro do Brasil, a gente vai ter nos senhores de engenho como se fosse, assim, o fazendeirão, assim, sabe? O cara que é o proprietário das terras, sabe, que manda no engenho, sendo o engenho o local de produção, só que não é só o local de produção da cana-de-açúcar e do açúcar, tá? O engenho, ele vai ser como se fosse a unidade social fundiária do Brasil, nessa época colonial. Ele vai ter dentro dele, depois até tem uma representação, assim, mas vai ter dentro dele não só a parte de produção, mas a parte de moradia também. Então é como se fosse assim um mini mundo ali, sabe? Tem toda uma estrutura baseada na produção de açúcar que vai definir quem é que dorme num lugar, quem é que dorme no outro, quem é que trabalha ali, quem é que fica aqui, e tudo isso vai ser pautado pelo senhor do engenho. Então, esse engenho vai ter um representante máximo, né, um dono, né, digamos assim, que vai ser o senhor do engenho. O senhor do engenho e a sua família vão morar na casa grande, tá? Então, a gente vai ter, dentro do esquema lá do engenho, uma casa grande, uma casa maior, né, assim, mais, sei lá, pomposa, em que vai morar o senhor de engenho e a sua família. E aí a gente vai ter, dentro desse engenho também, a senzala, que é onde vão estar os escravizados, tanto indígenas como principalmente africanos, tá? Então, nos dois extremos, a gente vai ter o senhor do engenho e os escravizados. Tudo baseado nesse trabalho com o açúcar, que era o grande carro-chefe. E aí a gente vai ter também nas vilas trabalhadores livres, escravizados e libertos depois, né? Artesãos, comerciantes. Então, quem não estava 100% diretamente ligado à produção do açúcar circulava, tá? Mas os trabalhadores livres poderiam, por exemplo, fazer lá como se fosse um bico para fazer alguma questão ali no engenho. Às vezes eles queriam arrendar terras.
do senhor do engenho, né, para conseguir produzir. Então, sempre vai ter alguma ligação com o açúcar. Mas essas pessoas, elas não eram necessariamente escravizadas e também não tinham o poder de um senhor do engenho. Então, nessa divisão aí que a gente faz da pirâmide, a gente tem essa configuração sempre baseada na produção do açúcar, tá? Nesse caso, né, do Brasil colônia. Pode passar. E aí, ali, né, a primeira coisa que eu tinha falado, que vários trabalhadores livres, eles tentavam arrendar as terras, né, então, assim, locar as terras para poder plantar a cana-de-açúcar. Se a cana-de-açúcar era o que dava algum retorno, eles tentavam fazer isso, né. A gente tinha não só a questão das terras, né, para o senhor de engenho, como tipo, tem um engenho grande e tal, mas também a quantidade de escravizados como uma questão de diferenciação social. Você sabe, né? Dentro daquele quadradinho não, dentro daquele triângulo lá do topo da pirâmide, a gente vai ter variações, né? E vai ter disputa, principalmente, tá? Então, os senhores do engenho, eles vão ter essa questão do prestígio, né? Geralmente elites econômicas têm essa questão do prestígio, né? Então a gente vai querer, eles vão ter uma noção de tipo, quanto mais escravizados tu tem, né? Tu mais é poderoso, né? Porque o escravizado nessa época, ele era visto como uma coisa, uma propriedade. Se é uma propriedade, quanto mais eu tenho dela, melhor, né? Quanto mais propriedade eu tenho, melhor. Então é essa noção, né, que vai se estabelecer também a partir do engenho e dos trabalhadores do engenho, dessa ideia de prestígio, né? Não só de ter um engenho, mas também de tu ter os escravizados. E aí a gente tem a questão dos trabalhadores livres querendo arrendar com a noção, né, com a possibilidade de ser sonhando, se dá para dizer assim, né, com a possibilidade de ser um senhor do engenho, né, e não assim, tentando entrar na mente porque historiador não faz isso, né, não entra na mente de ninguém para saber o que a pessoa pensava, mas pensando nessa questão de ascensão social, né, que não existia, mas que era como se fosse, assim, o próximo passo de ser, sei lá, assim, era o máximo do prestígio, era de ser um senhor de engenho no Brasil colônia, e aí você tinha essa ideia, né, de plantação de açúcar, enfim. E aí, mesmo depois, né, tem um período, né, que vocês vão ver depois, da questão que o açúcar começa a cair um pouco e começam a ter outros gêneros agrícolas, mesmo, e ouro, enfim, e mesmo nesse momento, a gente vai continuar tendo uma procura muito forte, né, pelos engenhos. Não tinha mais muito valor comercial, digamos assim, né, não era mais tão bom ter engenho mais depois de um certo período ali no Brasil colônia. Mas ainda assim as pessoas queriam ter o engenho, porque ter um engenho era sinal de poder. Então, é uma mentalidade que acaba sendo criada, né, de que as pessoas ficam em torno daquilo, assim, sabe? É como se a gente escolhesse um produto hoje que representa riqueza, daqui a 30 anos, não sei lá, 50 anos não representa mais, mas a mentalidade é de que, não, se eu tenho tal coisa é porque eu sou poderoso, né? E aí as pessoas ficam nessa mesma ideia, assim, né? Aqui a gente tem como se fosse um mapa do engenho, tá? Não dá para ler muito bem, mas eu vou destacar assim os pontos. Aquela casa maior seria a casa grande, então a casa do senhor do engenho, da sua família. Era uma casa que era servida por escravizados, geralmente chamados, né, de escravizados domésticos, que eles faziam um trabalho na casa do senhor do engenho, que é a casa grande. Ali atrás, vocês podem ver uma casa bem mais humilde, assim, né? A senzala, condições totalmente diferentes de vida, onde moravam, então, os escravizados. Tinha essa relação, né? Que eles moravam na casa do senhor do engenho. E aí a gente tem os passos, né, da produção. Que primeiro era colhido, né? Era plantado, né? E colhido nos canaviais lá, a cana-de-açúcar. Eles pegavam a eles, no caso, os escravizados, né? Pegavam a cana, levavam numa moenda, né, que é aquela que esmaga, assim, né, a cana-de-açúcar, e essa moenda, geralmente, ela funcionava a partir de tração animal, né, então os bois ficavam girando, assim, ou por ação própria humana, então escravizados que ficavam fazendo o serviço, né, de ficar andando para ter a força para moer, ou até por água, enfim, tinha várias formas de que fazia então essa não sei se vocês imagino que já tenham tomado caldo de cana, né?
que tem aquele processo de fazer tu esmaga, assim, né? Bota cada um no negócio e sai o líquido, assim. Até tem na Redenção, se vocês... na Feira da Redenção tem, né? E em outras feiras também, né? Mas então, tu tem o caldo a partir da moenda, né? Da moagem, que se chama. E aí, tu fervia, né? Porque quando tu ferve água e açúcar e tal, tu faz tipo um caramelo, né? É assim que se faz caramelo. Então, tinha um processo de fervura em caldeias, né? Que daí tu bota lá o caldo que foi obtido, faz a fervura, ele fica um caldão, assim, né? E aí, com esse caldão, que tudo isso, né? Todo esse processo eram os escravizados que faziam, ele ia para um local que ele ficava armazenado em recipientes que faziam com que ele resfriasse e, tipo, endurecesse, assim, tá? E a água saísse. Era um recipiente furado, assim. Então, a água saía e eles conseguiam obter como se fosse tipo, como do açúcar em pedra, assim, mais ou menos, tá? Um açucarão. E com isso, depois, eles levavam para refinar o açúcar e tal, e assim a gente tem todo o processo do açúcar, tá? Só que, assim, toda essa produção era feita dentro do engenho, tá? Por isso que eu tô falando toda essa história, para vocês terem uma noção de que toda a cadeia, né, até lá chegar no blocão de açúcar, era feita dentro do engenho, então dentro de uma grande propriedade de terra, por escravizados. Então, enquanto o senhor estava lá, né, na sua casa ali, mais poderosa, a gente tinha os escravizados fazendo todo esse processo, tá? Desde o início até o fim, eles eram responsáveis e faziam para que conseguisse obter o açúcar. Geralmente o refino daí era feito na Europa. É tipo isso, assim. Mas pensa, né? A casa é uma fazenda, né? É uma senhora casa. Então era bem isso, assim. Tudo no quintal de casa. No quintal tava lá toda a produção. E agora já não sei se... Se ficou alguma dúvida, a gente pode botar ali que enquanto o Bruno falar, eu respondo. Então, gente, tudo isso que a Roberta estava falando agora, né, vão gerar, então, né, respaldos, consequências, assim, no modo de viver, né, no modo de se relacionar, né, que as pessoas se relacionavam naquele período. E que ainda vão, muitas dessas características ainda vão, né, sobreviver e com outras nuances, claro, até os dias atuais. Uma das consequências que a gente consegue ver, né, nessa questão dos engenhos, né, da sociedade açucareira, é a questão do patriarcalismo, né? Então a gente vê a figura de um homem, né, particularmente branco, no início da colonização europeu, depois descendente de europeus, né, mas sempre considerando um homem, sendo o chefão daquele lugar, né, do engenho, aqui um grande senhor com bastante poder sobre as pessoas que moravam ali, né, tanto seus parentes, pessoas brancas também, ou mesmo pessoas brancas que trabalhavam, né, os trabalhadores livres, que a Roberta falou, ou mesmo, né, os escravizados e as escravizadas. Então, praticamente toda a engrenagem dessa sociedade açucareira, ela foi, né, comandada por mãos masculinas e mãos brancas, né, e de descendência europeia. Outra consequência que vai surgir com essa divisão, né, de trabalhadores e de escravizados e de senhores feudais vai ser a questão da pigmentocracia, né, que vai ser a questão de posições e direitos sociais estando de acordo com a tonalidade da pele do indivíduo, né? Então a gente começa a ver que se cria uma nova pirâmide, né? Também, na verdade, a mesma pirâmide que já ali existia, né? A pirâmide social que a Roberta apresentou antes, onde no topo estavam, né, de fato, as pessoas que tinham a pele mais clara, brancos, e no final da pirâmide, né, estavam então as pessoas de pele mais escura, né? As pessoas trazidas da África, pessoas pretas. E no meio acabavam então ficando, né, mas não com tantos privilégios assim, mais próximos à base da pirâmide, eram as pessoas, né, que acabavam sendo miscigenadas ao longo dessa sociedade, né. Não esquecendo também da questão dos indígenas, né, mas que na questão dos engenhos de açúcar não tiveram tanto trabalho exigido, que a gente vai ver logo mais a questão dos motivos do porquê, né, que as questões jesuíticas. Mas a questão da pigmentocracia é isso. Então, é praticamente pegar aquela pirâmide que a gente viu anteriormente ali e colocar que as pessoas que estavam no topo eram pessoas brancas e as pessoas que estavam na base da pirâmide eram as pessoas negras, né, pretas. E no meio acabavam ficando, né, as questões
os mulatos, cabras, caboclos, que era como eles denominavam, né, as pessoas miscigenadas, né, filhos de brancos entre pretos, desculpa. E eu ouvia também, né, uma outra consequência dessa sociedade açucareira, que também condiz, né, com o que a Roberta estava falando, é a concentração de renda, né, e extrema desigualdade social. Então, não existia, né, uma mobilidade social. Tu nascia senhor de engenho ou filho de senhor de engenho, a chance de tu ser o novo senhor de engenho era praticamente 100%. Se tu nascia filho de escravizado, a chance de tu continuar sendo um escravizado também era praticamente 100%, né? Questões também a ver com patriarcalismo, né, que existia também o estupro, né, o abuso de senhores feudais, ou mesmo não necessariamente precisava ser um senhor feudal, mas havia, né, uma posição que a pigmetocracia ajudava, né, que eram pessoas, normalmente homens, né, que abusavam de mulheres escravizadas negras ou indígenas, ou mesmo mulatas, cabras, caboclas. E esses filhos, né, quando tu tinha uma posição muito alta, como por exemplo ser alguém da casa grande, um senhor ou mesmo filho de senhor, esses filhos com pessoas que não eram brancas eram considerados filhos ilegítimos, né, filhos bastardos que não eram reconhecidos enquanto filhos de gente da casa branca, mas sim apenas filhos de gente da base da pirâmide, né, de escravizados. Então, os estupros e tal eram muito, muito recorrentes, né? Essa categoria, né, de cabras, caboclos, mulatos surgem, né, boa parte deles surgem através desses relacionamentos abusivos, né, de estupro, mas não vão, né, conseguir ter o mesmo papel, o mesmo poder, por assim dizer, que seus pais tinham, né, que seus pais brancos tinham. Acabavam muitos deles virando serviçais da casa grande ou mesmo, né, ficavam sendo mesmo escravizados. Aqui a gente tem duas imagens, né? Uma imagem do artista João Rogendas, não conheço, que representa, né, o afazer de moer a cana ali, né? A gente vê dois escravizados girando o moedor e embaixo dois sentados ali, né, colocando a planta, né, o caule da cana no meio do moedor. E na figura do lado, né, a gente tem um quadro que representa, né, que o título dele é Festa entre Negros e Índios no Interior do Alagoas, né? Então aqui a gente vê que, apesar de toda essa questão que a gente estava vendo até agora, a gente vai ver um pouquinho mais logo em seguida, apesar dessa dinâmica de trabalho com açúcar e de estar sendo escravizado enfim, né, trabalhar para o senhor do engenho e tal, ainda conseguiam, né, com poucas, em poucas vezes, por assim dizer, né, não era tão comum, mas existiam certas festividades, né, certos momentos de, sei lá, que não eram só momentos apenas de trabalho, por assim dizer, entre essas pessoas que representavam, né, essa base da pirâmide, né, os negros e os indígenas. O mercado interno colonial, então, acontecia, né, gente? Apesar da grande ideia da coroa, né, era a questão da exportação, como a Roberta estava explicando no sistema das plantations, né, era tudo que se fabricava que acabava se exportando, mas o mercado interno acabou acontecendo simplesmente por haverem, né, pessoas e vilas e, enfim, haverem relações humanas aqui que acabavam, então, trocando, né, os seus bens que produziam ou mesmo bens que excediam a produção, né? Então, além da exportação da cana-de-açúcar, que era realmente voltada ao mercado externo, a colônia também realizava, né, uma larga produção de mercadorias que acabavam sendo consumidas mesmo aqui dentro da colônia, né? Então, a gente vê no Nordeste, então, a produção, né, o plantio de tabaco, de madeira e a prática da pecuária, né, de criação de animais para o consumo. A gente vai vendo lá na capitania de São Vicente, né, mais para baixo, mais para o sudeste, a silvicultura, né, que é a produção do trigo, também a produção da mandioca e também a pecuária. E a gente vai ver no Grão-Pará, né, na região mais ao norte da colônia. Lembrando que ainda nesse momento a gente vê ainda a questão do Tratado de Tordesilhas sendo válido, né? Então existia uma linha imaginária que praticamente começa ali onde hoje é o Paraná, Santa Catarina e subia, né, até o fim do Brasil. Então boa parte, mais da metade do que a gente conhece como Brasil hoje não era considerado como Brasil, mas como era uma linha imaginária, as coisas acabavam se misturando, né? A gente viu um pouco disso semana passada. E nessa região, né, mais ao norte, onde hoje fica o estado do Pará, estado do Amazonas, Maranhão, ali também existia, né, a certa produção e catação, né, procura, busca
de drogas do sertão, que eles chamavam, né? Que eram normalmente especiarias, castanhas, anis, temperos, produtos que eram usados mais nessa questão de que eles chamavam de drogas do sertão, era justamente por ser uma coisa que não de viciar, mas ser uma coisa mais particular, que não essa grande monocultura, né, como era a questão da cana, do tabaco e da mandioca e do trigo, por exemplo. Então eram coisas que eram mais catadas na floresta do que realmente plantadas. Agora, então, a gente vai falar um pouco sobre a questão religiosa na colônia, né? Então, como foi a influência religiosa no Brasil colônia nesse período de século XVI e século XVII. A gente vê, então, a Igreja Católica agindo, né, estando presente desde o primeiro momento, né, que houveram a invasão, por assim dizer, aqui no Brasil, né, onde hoje fica Salvador. Então, já existiam padres que estavam, né, nessa primeira viagem que o Pedro Álvares Cabral fez aqui ao Brasil. E a Igreja Católica tinha, né, com uma ideia de chegar nessas novas terras que eram a América, né, não só aqui na América Portuguesa, mas também na América Espanhola, essa questão de buscar novos fiéis, né, para o catolicismo, né, buscando essas populações que aqui moravam, né, as populações originárias, se tornassem, né, novos fiéis, se tornassem mais gente para aglomerar nessa fé católica, né. Lembrando que a gente está falando de um momento, né, de 1500, que na Europa estava em crise, né, a Igreja Católica. A gente vê, você já deve ter visto umas 2, 3 semanas atrás, a questão da reforma, né, e da contra-reforma. Então a Igreja Católica começa a ver partes dentro dela mesmo querendo se rebelar e querendo, então, começar a praticar novas formas de fé que não necessariamente eram os mesmos dogmas dessa fé católica de Roma, né? Então a gente vê o calvinismo, o luteranismo surgindo, né, e sendo bastante forte nessa questão também de grandes navegações, né? A gente viu na aula passada a questão das invasões, os holandeses e os franceses, né, que tinham a providência de mais calvinista, né, de serem protestantes e não serem católicos fiéis, como era o caso dos portugueses e dos espanhóis. Então, tentando, né, articular essa crise que a Igreja Católica estava sofrendo, a própria Igreja, né, através de discussões entre os bispos, os padres, criaram, né, uma série de medidas, e uma delas foi a criação da Companhia de Jesus, né. A Companhia de Jesus era, então, um grupo que iria ao globo, né, iria acompanhar principalmente essas grandes navegações na busca, né, de ampliar, de trazer novos fiéis e de catequizar novos fiéis para a fé católica romana, né, pela religião cristã. Então, a chegada dos jesuítas, né, da Companhia de Jesus no Brasil, vai datar em 1549, né? Então, a gente vê que não foi no início, né? Tanto no início que invadiram o Brasil, 1500 até 1530, também não foi 1530, quando começaram a surgir, né, as capitanias hereditárias, foi um pouquinho só depois que os jesuítas vão chegar aqui no Brasil. Vai haver, então, a fundação do Bispado da Bahia, né, nesse mesmo ano de 49, e logo em seguida, né, vai haver a fundação do Colégio de São Paulo pelos padres Manuel de Nóbrega e José de Anchieta, né. Então, a partir desse momento que se funde, né, esse colégio de São Paulo, é quando começa, de fato, uma atuação mais rigorosa dos jesuítas, como em vias de fato, não só catequizar novos fiéis, mas de manter, né, a religião e a educação conforme eram lá na Europa, né? Então, a partir da fundação desse colégio, os europeus que já moravam aqui também começam a estudar, os filhos, né, dos imigrantes europeus, os portugueses, começam então a estudar tudo sobre esse dogma da religião católica, né? Então, por isso que é uma outra característica dos jesuítas estarem atrelados com a educação. A gente vai ver até em aulas mais no futuro, quando a gente chegar mais lá no ciclo do ouro, o quanto, né, os jesuítas estavam praticamente haviam monopolizado, né, a questão da educação aqui no Brasil colônia, mas a gente vai ver isso mais para frente. Se tiverem alguma dúvida, gente, se eu estou falando muito rápido, eu acho que eu estou, podem pedir que eu repita qualquer coisa. Então, em um primeiro momento, né, que os jesuítas chegam aqui no Brasil, eles vão estar se preocupando mais com a questão de mediar, né, as relações entre os europeus e os indígenas, né, os povos originários que moravam aqui. A questão do tráfico de escravizados africanos ainda não era tão grande, né, nesse ano de 1550 e poucos.
E logo em seguida vai começar, então, uma discussão sobre se considerar ou não uma humanidade nos povos que aqui já moravam, né? Então a gente vai ver duas figuras que estavam mais atreladas à administração da coroa portuguesa, né? Eram dois juristas, não eram figuras, por exemplo, dos jesuítas, né? Eram figuras mais livres, não estavam atreladas à Igreja Católica, que é o Bartolomeu de Las Casas, né? Que vai defender então a condição humana das populações originárias que aqui habitavam, e vai então consequentemente defender a proibição, né, da escravidão indígena. Então ele vai defender que os indígenas não deveriam ser escravizados, e sim catequizados e considerados como parte, né, da população livre, por assim dizer. E vai ter o jurista, o Sepúlveda, não sei se é assim que fala, que vai defender o contrário, né? Ele vai defender que as populações não eram humanas, né? Ele vai defender uma desumanidade nas populações originárias e, né, consequentemente a isso, ele vai autorizar, né? Ele vai pensar que se deva ser autorizada a escravidão dos indígenas até mesmo pela Igreja Católica, né? Não vai ser uma ideia muito bem aceita, né? Os jesuítas vão continuar defendendo, né, a proibição da escravidão dos indígenas. Em 1570 vai haver a Carta Régia, né, que vai então proibir, vai ser uma carta que o próprio rei de Portugal vai escrever proibindo, né, a escravidão indígena na colônia, porém permitindo que alguns indígenas que fossem mais uh, maus, por assim dizer, que confrontassem as populações portuguesas que aqui habitavam, esses poderiam então ser considerados como escravizados, mas que não deveria se escravizar populações que ainda não tinham tido contato, populações que a princípio ainda não haviam se rebelado, né, contra a presença portuguesa no Brasil. Continuando com a ideia de que os jesuítas defendiam, né, de que os indígenas não deveriam ser escravizados, e sim catequizados enfim, colocados como parte da sociedade colonial, né, vão ser criadas, então, as reduções jesuíticas, que vão ser, então, trabalhos missionários que vão reduzir, né, populações, vão pegar um grupo populacional que ali habitava, vão colocar eles em outro lugar, e ali naquele outro lugar vão começar então a educar eles, né? Vão tentar iniciar um processo de catequização e de uma imposição da cultura europeia, né, a esses povos que então foram reduzidos nessas chamadas reduções jesuíticas. A gente vai ter uma aula mais detalhada sobre isso, né? Que a gente vai ver a primeira leva de reduções jesuíticas que tiveram aqui no Brasil, na região do estado do Paraná, a segunda leva que foi aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? Que ainda hoje a gente tem as ruínas, né, da missão jesuítica lá em São Miguel das Missões, ali mais para o noroeste do estado. A gente vai ter uma aula mais para frente sobre isso, acho que vai ser lá por julho que a gente vai ter essa aula. Que também a gente vai falar nessa aula toda essa questão de como os jesuítas fizeram esse trabalho, né, de catequização dos indígenas, e os bandeirantes, então, continuando praticamente, posso palpitar aqui, essa ideia que o Sepúlveda tinha, né, de escravizar e colocar os indígenas, né, como uma mão de obra escravizada para a produção, né, de bens de consumo para a coroa e para os senhores brancos que ali habitavam. Vai surgir também nesse meio tempo, né, de colonização, a questão das santidades, né, que vai ser uma espécie de culto sincrético que vão explorar então esses elementos tanto das religiões dos povos originários que já habitavam aqui, quanto dogmas, né, católicos que chegavam conforme os jesuítas foram chegando, né. E a santidade também vai ter esse caráter então mais messiânico, né, de salvamento, um pouco semelhante com o que as reduções já praticavam. Então essas santidades, né, vão ser um movimento religioso que tem, né, como vias de fim a finalização da escravidão, né, do domínio dos brancos, e que profetizavam, né, a chegada de um tempo sem mal e um tempo anti-lusitano. Então era um grupo, né, um movimento que se opunha a essa colonização de Portugal, né, sobre essa região. E vai chegar no momento que essas santidades vão ter um caráter mais de rebelião, né, de partir para montins e revoltas, e seus participantes, né, dessas santidades, desses movimentos, né, que muitos eram liderados por padres jesuítas, vão acabar atacando, né, regiões anticoloniais, né.
Vai haver também a santidade de Jaguaripe, que vai ser famoso tipo de santidade, né, que vai ficar lá na região do Recôncavo Baiano, onde vão acontecer cultos tupinambás, né, referentes à etnia tupinambá, com símbolos do catolicismo. Eu estava até lendo antes de entrar na aula que teve, né, um senhor de engenho que permitia que esses cultos, né, acontecessem em seu engenho, nas suas terras, né, de engenho, e quando a igreja descobre, né, vão acabar caçando, né, não só os que praticavam esses cultos tupinambás com os símbolos católicos, mas também vai acabar prendendo, né, o senhor do engenho que permitia que isso acontecesse nas suas terras, né. E a partir de 1613, né, então vai haver uma ação mais concreta da coroa com todos esses tipos de santidades que praticavam, né, com todos esses movimentos religiosos mais revoltosos, mais rebeliosos que existiam, vão ser perseguidos. E a partir então de 1628 já não tem mais registros, né, nos documentos históricos que permaneceram até hoje sobre a existência, né, dessas santidades nesse período que data até, né, 1628. O período que segue desde então já não existia mais santidades. Aqui tem uma representação, né, com baixa qualidade, assim, por assim dizer, da santidade do Jaguaripe, né? Então, as santidades vão ser um ótimo exemplo, né, que a gente vai encontrar para poder explicar a resistência, né, que os povos que aqui moravam praticavam, né, contra o domínio colonial, né? Então, a partir dessas práticas religiosas, né, e simultâneas com as duas religiões, tanto a católica quanto a originária, vão ser exemplos de transferências culturais por parte das populações originárias, e a utilização desses métodos, né, vai ser então considerada como uma forma de resistência à colonização. Também vai haver nessa sociedade, né, colonial a questão dos cristãos novos, né, que vão ser os mouros, também chamados de muçulmanos, ou judeus, né, que estavam na Europa e que vieram então fugidos por questões das perseguições que esses povos também tinham lá, né? Lembrando que a questão de perseguição judaica, né, antissemita, não é algo tão recente como o da Segunda Guerra Mundial, ela vem de muitos tempos antes, né, inclusive do período feudal, da Idade Média. Então, algumas pessoas, né, de origem judaica e muçulmana fugiam para a colônia em busca, né, de mais paz, de não estarem sendo perseguidas como eram lá na Europa. E aqui chegando aqui no Brasil, elas acabavam tendo que se colocar como cristãos novos para não serem perseguidos, né, como eram perseguidos lá na Europa. Então é muito comum encontrar registros, né, trabalhos da historiografia, desculpa, que vão dizer que esses cristãos novos, eles, a princípio, né, eram pessoas que eram livres, eram comerciantes, era aquela parcela mais do meio da pirâmide, né, trabalhadores livres, que faziam serviços mais comuns, né, não eram escravizados, também não eram senhores, e esses cristãos novos, eles acabavam, para a sociedade, eles se mostravam como cristãos, iam à igreja e tal, mas dentro de suas casas eles acabavam ainda praticando os cultos religiosos de origem ou judaica ou muçulmana, né? E muitos ainda vão acabar sendo perseguidos quando descobertos desses cultos, né? Vai haver aqui no Brasil o Tribunal de Santo Ofício da Santa Inquisição, né? Algo que aconteceu na Europa e aconteceu também aqui no Brasil. E esses tribunais vão acabar julgando, né? Ou prendendo ou mandando de volta para a Europa esses cristãos novos que eles viam que não estavam sendo praticantes da fé católica e sim continuavam praticando, né, suas fés que já haviam lá na Europa. E vai também ter a questão do padroado régio, né, que vai ser um acordo que o Papa e o rei português vão assinar, onde o rei que vai acabar tendo mais poderes, né, sobre como a religião seria preferida aqui no Brasil, né. Então o rei que vai escolher os cargos religiosos, vai ser ele que vai escolher os bispos, os padres, vai ser o rei de Portugal, então, que vai permitir se proibia ou não o estabelecimento de novas ordens religiosas, né, como a questão dos jesuítas. A construção de igrejas era o rei que permitia, né, e também era o rei que acabava controlando, né, tanto as doações quanto as próprias cobranças de dízimo, né, que a igreja fazia sobre a população. Hobbes, é tu.
Dúvida é Bom, só perguntar, gente. agora a gente vai entrar então numa parte outra da aula. Só queria, tem a ver até com essa parte da aula, falar uma questão também, né, que a gente vê essa coisa das santidades, tanto quanto a coisa da diferenciação social ali, de caboclo, não sei o quê, tudo bebe numa fonte de miscigenação no sentido da interação entre brancos e negros que formam, né, outras formas sociais, né, e outras formas de viver. E aí a gente tem, né, um pouco uma viagem, assim, né, mas acho que faz sentido. A gente tem um pouco a ideia de muitas pessoas têm e propagam a ideia de democracia racial no Brasil, justamente por causa dessa miscigenação, né? Mas a gente pode ver que é interessante que tanto no caso das santidades quanto no caso das diferenciações sociais, sempre vai prevalecer a questão da diferença étnica, né? Então, tipo, não é porque a gente tem os caboclos, os mulatos, que eles são necessariamente bem aceitos ou são integrados de fato na sociedade. Não é porque a gente tem nas santidades